atividades dessa. Boa noite a todos. É sempre um prazer retornar à nossa casa. Antes da abertura dos trabalhos, havia ali um slide falando das 3 dimensões da casa espírita, como sendo um lar, uma escola e um hospital. Para mim, em primeiro lugar, é um lar, porque aqui eu me sinto realmente em casa, acolhida por tantos espíritos amigos e irmãos que compartilham um ideal. Apesar de ser trabalhadora da casa, hoje eu venho em nome da primeira União Regional Espírita. Então a palestra hoje é da primeira URI. Mas a Sônia, irmã de todos nós aqui. O nosso tema de hoje é a lei de justiça, amor e caridade. As leis morais, como vocês todos sabem, elas estão lá no livro 3º do Livro dos Espíritos. São escalonadas, são 10 leis. A última delas, antes da perfeição moral, que espelha a moral do comportamento evangelho do Cristo, é justamente a lei de justiça, de amor e caridade. E ela se divide, no Livro dos Espíritos, entre 4 tópicos, a saber, justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade, amor ao próximo e amor maternal e filial. Ué, será que Kardec se enganou? Ou os espíritos ditaram errado, porque parece que amor maternal e filial não está bem colocado aí. Depois a gente vai ver o porquê disso. Em primeiro lugar, qual é a base da justiça? A minha formação é direito. A do senhor Antenor, também é de outros tantos aqui, deverá ser também. A base da justiça é aquela frase do Cristo: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Isso é justiça. É a base da justiça. E os nossos direitos são determinados pelo quê? E os espíritos respondem: são determinados pelas leis do homem e pela lei natural, as leis divinas. Há uma distinção básica, 2, entre esses 2 tipos de lei. A lei natural, ou lei divina, ela é imutável, ela é irrevogável, porque é perfeita. Assim como as leis da física, da biologia. Ou alguém aí já ouviu falar em derrogação da lei da gravidade? Não é? Mas as leis do homem mudam, e mudam bastante. Não se a gente contemplar o próprio período da existência, de 40, 50, 60, 100 anos, mas se nós considerarmos aí um período maior, em 500 anos, em 1000 anos, o quanto muda a legislação dos povos. Há menos de 200 anos no Brasil, manter pessoas como propriedades era legal. A lei permitia, o Estado permitia, o nome disso era escravidão. Mas a exemplo da escravidão, há muitas coisas que são legais, mas não são morais. Então, por mais que a lei permita, não quer dizer que seja correto fazer. Me ocorre um exemplo bem recente agora. A Argentina, há pouco tempo, regulamentou, num sentido mais permissivo, a realização do aborto. A lei permite. Pode até ser legal. É moral? É correto? Nós sabemos que o certo é o certo e o errado é o errado. Ah, mas alguém pode pensar, isso depende do nível de esclarecimento da pessoa, se ela é uma pessoa mais estudada, mais culta ou não. Se nós fizermos uma experiência aqui, colocarmos aqui crianças de 4 anos de idade, 3 anos de idade, um grupinho de crianças, damos para cada uma delas um potinho e depositamos em cada potinho uma bala, um docinho. Mas de uma criança nós escolhemos para colocar 3 balas. O que as outras vão olhar e vão dizer? Ah, tia, isso não é justo.
não é? Ou se a gente fizer também o contrário, né? Colocar 3 balinhas em cada potinho, e para uma criança a gente coloca uma balinha. Ela mesma ou os outros vão olhar e dizer: ô tia, isso não é justo. Eles têm conhecimento acadêmico? Não, nem sabem ler ainda. Mas já existe ali o germezinho inserido naquele espírito do conceito do certo e do errado, das leis morais. Então não precisa estudo para saber o que é justo, o que é certo e o que não é. Muita gente não conhece todas as leis, nem os advogados as conhecem, porque são muitas e mudam demais. Mas todos nós sabemos o que é moral, o que não é. Há dúvida? Basta pensar. Isso que eu pretendo fazer, eu gostaria que gostaria. Então eu desconfio que isso não seja legal. Não é justo. Não é correto. Essa é a regra áurea. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Aliás, se todos nós nos comportássemos exatamente assim, não haveria nem necessidade de leis formais. Nós viveríamos assim um paraíso na Terra, não é? Se todo mundo respeitasse a opinião dos outros, o direito dos outros, assim como faz questão de ver respeitado o seu direito e a sua opinião, seria um mar de rosas. Bom, o direito fundamental, o mais importante de todos, é o direito à vida. Então, por mais que a legislação permita, aqui ou acolá, nós espíritas não podemos compactuar com o aborto, com eutanásia, com suicídio, porque representam, para começar, um desrespeito à vida humana. E há tanta gente lutando por ela. Nesse momento, nos hospitais, tanta gente pedindo por um tempo a mais de vida para realizar aquilo que ainda não teve tempo. Então, nós não podemos fazer mau uso dela. Num segundo momento, o Livro dos Espíritos trata de lei de propriedade. Qual é a propriedade legítima? Eles dizem, é aquela que foi obtida sem avançar nos direitos do outro. A posse que foi adquirida de acordo com os seus próprios esforços, sem sacrificar ninguém. Essa é a posse legítima. E diz mais, que dizem mais espíritos, que o desejo de possuir é natural ao homem. Por que será? Ora, uma das leis morais é a lei do progresso. Está em nós querer darmos aos nossos sucessores, aos nossos filhos, uma condição de vida melhor do que aquela que nós mesmos tivemos, não é? Isso é natural em todos nós. A gente quer que nossos filhos tenham pelo menos as mesmas condições ou melhores, se aquelas não foram tão boas assim, na nossa visão. Mas todo mundo pode sair daqui pensando numa coisa. Pai e mãe sempre fazem o melhor ao seu alcance. Aquele momento em que eles viviam. Eles deram o melhor que tinham para dar, porque é também da nossa natureza favorecer os nossos filhos. Então, por mais que a gente pense, poxa, papai fez isso, mamãe fez aquilo, podia ter me ajudado ali, podia ter me dado um apoio maior acolá, eles nos deram a vida biológica. E isso já é razão mais do que suficiente para a gente ser grato, ser respeitoso, ser agradecido e honrá-los todo o tempo. Porque o resto é mágoa, né? Mágoa é má água, a água parada do ressentimento que faz com que a gente adoeça. Ainda sobre o direito de propriedade. Se a propriedade lícita é aquela que eu obtive sem prejudicar pessoa alguma, então eu posso comprar, adquirir tudo que eu quiser? E eles dizem sim, desde que não seja para uso seu exclusivo, que seja para o bem dos outros, para a sua comunidade, porque adquirir só para si não é propriedade. O nome disso é egoísmo.
só para mim. E o que diria então daquelas pessoas que, por um adoecimento mesmo psíquico, são acumuladoras, que além de adquirir muito para si, não distribuem para mais ninguém, não são capazes de se desfazer. Já ouviram aí nas TVs algum programa, algum documentário sobre acumulador? O acumulador é alguém que adoeceu na posse das coisas e não consegue abrir mão delas. Acontece que toda vez que a gente avança em determinado bem ou material ou coisa física, a gente faz isso tentando suprir um buraco interno. Então, onde faltou afeto, onde faltou atenção, às vezes, aonde faltou consideração, a pessoa cresce, se coloca na vida e começa a suprir aquilo com bens em excesso, para preencher uma lacuna que é psíquica. E sabe quando que a gente consegue, com bens materiais, suprir uma lacuna psíquica? Nunca. Nunca. Mas é difícil de se desapegar das coisas. Daquelas coisas que a gente não teve na infância, que só conseguiu adquirir lá depois dos 30, 40 anos, à custa de muito sacrifício, muito trabalho. E a gente conversa, mas olha só, você vai ter mais espaço na sua casa, tem tanta gente precisando disso, você tem aqui, não usa, está com a etiqueta comprada há 4 anos. Quantas vezes a gente se depara com essa situação, né? Quando vai fazer essas campanhas de arrecadação, e a pessoa diz, não, mas eu sou feliz só de saber que isso está no meu armário. Que felicidade pobrinha essa, né? É uma felicidade fraca, pequenina. E dizem também, mas se a propriedade legítima é aquela que eu consegui sem prejudicar ninguém, eu tenho o direito de defendê-la? E os espíritos dizem, sim. Deus falou lá para Moisés, não roubarás. E Jesus mesmo não disse, dai a César o que é de César? Então, respeitar a propriedade do outro está embutido nesse conjunto grande que se chama respeito. Respeitar o outro, a família dele, os bens que ele mesmo conseguiu. Isso é mérito dele. Eu não posso avançar naquilo que não é mais meu direito. A justiça, então, consiste basicamente no respeito aos direitos de cada um. Esse sentimento de justiça, como nós já vimos, independe da idade, independe da capacidade intelectual, porque até mesmo entre pessoas iletradas, analfabetas, há por vezes um senso de justiça maior do que entre aqueles que são muito cultos, muito intelectualmente desenvolvidos e moralmente ainda aquém da sua possibilidade. E nem sempre o direito instituído pelo homem é a prova de que a coisa é boa, porque às vezes a legislação humana tergiversa, passa por caminhos tortuosos. E Kardec então pergunta aos espíritos, mas se essa noção de justiça está embutida em todos nós, por que algumas pessoas dela se afastam tanto e cometem tantas injustiças? E os espíritos respondem, por conta das paixões que vocês têm, das paixões que vocês ainda nutrem. O sentimento de justiça, de julgamento equilibrado, fica toldado. E a pessoa, às vezes, muitas vezes eu ouvi essa expressão no direito criminal, cego de paixão, né? Cego, então cobre o raciocínio e age como um animal. Isso é involuir, não é evoluir. Quem é o verdadeiro justo? É aquele que segue o exemplo de Jesus. Agora a pegadinha é a lei de justiça, amor e caridade. Todas as outras, eu vou ler aqui para vocês, são uma palavra só. Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação e destruição. Aliás, essas três, reprodução, conservação e destruição, o reino animal já pratica, já conhece isso. Lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade e liberdade. E no final, a perfeição moral, que já não é mais uma lei. Aí é o estado da completitude, da evolução do espírito, né? Ele está seguindo, já aderiu ao exemplo de Jesus, incompleto. Então aqui é lei de justiça, amor e caridade. Aí os espíritos esclarecem.
O verdadeiro justo é aquele que segue o exemplo de Jesus, porque pratica também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Bom, então quer dizer que aí já é uma justiça qualificada, não é só justiça. É justiça com amor ao próximo e com caridade. O mesmo capítulo do Livro dos Espíritos trata de esmola. E sobre isso eu vou falar 2 palavrinhas só. Esmola. O serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Por quê? Alivia a necessidade do outro e enternece o seu coração. Por vezes, o que se julga caridade é apenas a destinação daquilo que não me serve mais. Isso é feito sem nenhum afeto, sem nenhuma consideração. Quantas vezes recebendo roupas, por exemplo, nessa época de campanha dos agasalhos, a gente se depara com roupa suja, manchada, não costurada, furada, comida de traça. Aí eu penso, a pessoa se veste assim? Não. Ela lava a roupa, passa, serve o que precisa ser servido, né? Então o mínimo da caridade é oferecer ao outro, não é o descarte daquilo que não presta mais, cujo único caminho é o lixo. Caridade é dar aquilo que eu usaria para mim mesmo, não é dar lixo para os outros, não é esse o sentido da coisa. E outra, alguém aí já viu naqueles programas de TV a pessoa segurando um papel assim, uma cartolina de 1,5 metro de largura, como se fosse a reprodução de um cheque gigante, dizendo, fulano de tal está doando aqui para a creche R$5.000. O nome disso não é caridade, é ostentação. Porque quando eu uso a caridade para ilustrar a minha vaidade, já deixou de ser caridade. Nunca nem foi. Verdadeira caridade se faz em silêncio, com delicadeza, respeitando a condição momentânea e material necessitada do outro. Porque a vida é um grande ciclo e mesmo nessa encarnação a gente pode parar naquela situação de quem precisa de donativo. Ou mesmo não precisando. Não corresponde ao nosso senso de justiça dar a alguém qualquer coisa humilhando essa pessoa. Ainda sobre esmola, os espíritos dizem que amar os inimigos é retribuir o mal com o bem. Sabe aquela historinha de, fulano me bateu, dá outra face? Não é dar outra face para ele bater. É conceder a ele outro olhar. O que é dar outra face? Fazer um movimento interno, procurando os motivos, vendo que naquela pessoa que aparentemente é má, se encontra um espírito ainda ignorante, a quem a vida ensinará, talvez com provas mais duras do que a nossa. Bom, eu disse para vocês que tinha um item aí meio fora de lugar, né, que era aquele amor materno e filial. Qual é, então, a última questão sobre caridade e amor ao próximo, que é o 3º item? Kardec pergunta aos espíritos assim, mas não há aí alguém que está hoje na condição de mendicância por vontade própria? A pessoa se perdeu na vida, nos vícios, pelo caminho do crime, e acaba que está lá sozinha, na sarjeta, não tem ninguém por ela, e está hoje pedindo esmola. Ele disse, e Kardec pergunta, isso não é culpa da própria pessoa? Nós sabemos que a palavra correta não seria culpa, mas sim responsabilidade, né? Por vontade própria, é o termo que eles dizem. E os espíritos respondem, sim, é por vontade própria. Porém, essa vontade surge pela ausência da educação moral. Aliás, olhem que coisa moderna isso, escrito lá em 1857. A melhoria do globo, sabem, mundo de regeneração, transição planetária, tudo isso aí que está tão em voga. A melhoria do globo depende, sobretudo, da boa educação moral. Ponto. Em seguida vem o item, amor materno e filial.
Eu pergunto para vocês, quem é o primeiro responsável pela educação moral de todos nós? Não é a mãe e depois o pai? Porque se nós somos corretos e bons e justos, nós tivemos um exemplo em casa, uma mãe, ou o pai, ou às vezes a avó, que fez às vezes de mãe, né? Mas aquele irmão que está ali no presídio, puxando a expressão que eles usam, 20 anos, porque ele é um homicida ou um latrocida, ele também teve mãe e pai. E também foram a mãe e o pai que deram as primeiras noções de moral. Então, os espíritos chamam aqui a responsabilidade, a questão da maternidade e da paternidade. Começa falando de mãe, depois vai falar para pai. Os espíritos dizem, olha, Kardec pergunta, mas isso afinal é instinto ou é virtude, o amor maternal, logo depois da educação moral? Eles dizem, é uma coisa e outra. É instinto porque faz parte da lei da conservação. Então nós queremos conservar a nossa prole, cuidar da vida dos nossos filhos. Então nesse aspecto, o amor materno é instinto. Mas também é virtude, porque entre os animais, lá os filhotinhos, depois que os filhotinhos da cachorra crescem, é cada um por si. E as mães e os pais, não. Uma vez mãe e pai, o são para a vida toda. Então esse cuidado, o zelo com essa prole não termina com o final do crescimento físico, é ao longo da vida. E muitas vezes, dizem os espíritos, passa a morte física, né? Esses espíritos se vinculam por mais de uma encarnação. Isso não é raro. Então, muitas vezes, quem é nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, são espíritos muito próximos, que por vezes já tiveram a oportunidade de conviver e as terão novamente. Se der tudo certo, né? Se a gente for convidado a voltar para cá, se a gente não patinar no meio do caminho. E eles perguntam, e as mães que odeiam os filhos? É raro, mas acontece. Eles dizem, pode ser uma prova, pode ser uma expiação que o filho pediu. Pode ser que a mãe esteja sucumbindo à prova, ela pede a prova, vir encarnar e ser a mãe daquele que assassinou no passado. O exemplo meu aqui, criação. Quando nasce essa criança, quando começa a se manifestar esse espírito, mesmo não sabendo, mesmo com o véu do esquecimento, intuitivamente rejeita a criança. Isso não é tão incomum assim. E os espíritos dizem, olha, nada que é feito fica impune, nada fica longe da nossa consciência. Então, se uma mãe maltrata deliberadamente os seus filhos, além de fugir da lei da conservação, né, ela responde também por isso. E os filhos também são protegidos, nesse caso, pela providência divina. E também será premiado na medida do obstáculo que ele tenha superado. E os desgostos, aí a gente poderia pensar, tem ligação, né? Justiça, amor e caridade, é injusto. A mãe fez tudo pelo filho, o filho virou as costas para ela, deixou sozinha. Os espíritos dizem que os desgostos normalmente são fruto de uma educação deficitária. Educação formal, educação moral, ausência de limites, permitir todo tipo de excesso, porque uma coisa é ser compreensivo, compreender, relevar em função da juventude, em função da pouca experiência, mas permanece o dever de alertar, o dever de aconselhar. O que não pode haver é mãe e pai permissivo, que bate palma para tudo que o filho faz. Porque se ele bate no rosto da mãe com 5 anos, quando já deve saber que não pode bater, e a mãe acha bonitinho, bate palma, ele vai continuar fazendo isso quando ele tiver 15 anos, 20 anos, porque há filhos que batem nos pais. Né? Então os espíritos dizem, muitas vezes, isso é a consequência de uma educação meio relaxada, meio preguiçosa, porque a primeira missão dos pais é encaminhar esses espíritos, esses filhos, para o caminho do bem. Agora eu ainda tenho tempo de falar um pouquinho sobre aquela primeira regra, né? Desejai para os outros o que quereris para vós mesmos. Vocês sabem, se alguém já leu ou não leu, enfim, o Antigo Testamento, dependendo da tradução, da versão,
O Antigo Testamento é toda a parte da Bíblia que diz respeito ao que aconteceu, o que foi escrito antes de Cristo. E o Novo Testamento, tudo que foi escrito, foi dito após Cristo. Então o Antigo Testamento tem aí 39 livros. 5 compõem a Torá, a lei judaica. O que são esses? O que é esse Pentateuco? 5 livros. O Gênesis, que conta a história da criação do mundo, das estrelas. O Êxodo, a fuga do povo de Israel para o Egito, o retorno. O Levítico, os levitas eram aqueles dentro do judaísmo que pregavam a lei e diziam as regras. Os Números, porque eles tinham um serviço de estatística, eram uma verdadeira multidão pelo deserto. E o Deuteronômio, que falava também da pureza de Israel, de Deus e da aliança entre eles. Então, isso é a Torá. Então, quando Jesus fala lá, isso é o que diz a lei, essa lei que ele falava era esse conjunto de 5 livros. Mais ou menos como se fosse a nossa Constituição hoje. Isso é o básico, é o que está na lei, naqueles 5 livros. É o que diz a lei e os profetas. Há 4 tipos de livros no Antigo Testamento. Livros históricos, que narravam a história. Livros poéticos, por exemplo, aí todo mundo conhece o Salmo 23, não conhece os cânticos do rei Davi, do rei Salomão, o livro de cânticos. Então, os poéticos, aqueles que usavam a poesia, a literatura como forma de adoração a Deus. Os livros da lei, a Torá, e os livros proféticos. Quem eram os profetas? Os profetas eram os mensageiros, na nossa língua, médiuns. E nos 1000 anos anteriores, um pouco mais de 1000 anos anteriores à vinda de Cristo, esses profetas vinham, periodicamente, a cada 30, 40, 50 anos, aparecia um novo profeta, dando uma determinada mensagem. Então eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho, o que fala alguns livros do Antigo Testamento sobre justiça. Desculpem. Levítico, livro da lei. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, um dos 5 livros básicos lá do judaísmo. Em Isaías, aprendei a fazer o bem, buscai o direito e corrigi o opressor. Uma noção já de legislação, que seria a legislação correta. Ezequiel, não falei, havia grandes profetas e pequenos profetas pela tradição judaica. E isso não tinha a ver com grande importância, não, era a quantidade de escritos. Então, Ezequiel era um dos grandes profetas, deixou muita coisa. Eram 4 grandes e 12 pequenos. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste aquele que não tem roupas. Gente, isso aqui é um pequeno resumo, né? Tem aqui direito civil, direito comercial, muito de justiça social. Amós, um dos mais antigos, e é o maior livro do Antigo Testamento. Buscai o bem e jamais o mal para que vivais, e assim Javé, o Senhor Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Zacarias. Não foram estas as palavras que Javé proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, suas cidades ao redor, e quando Negueb, toda a região sul, e Cefalá, as planícies costeiras de Judá eram habitadas? Quer dizer, isso já era válido naquela época, então séculos depois continua valendo. E agora eu vou ler um especial aqui, o último dos profetas menores. Depois que ele veio lá, os livros históricos não são bem precisos, mas num período de 458 a 430 antes de Cristo, ele teria dito isso. E depois dele, que foi Malaquias, não houve outro profeta. Então os judeus passaram assim numa secura de 400 anos sem alguém que trouxesse palavras de Deus. Vejam o que disse Malaquias, lá em 458. Eis, isso era a palavra de Deus que ele estava transmitindo, né? Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros,
Ou será que a gente não vê hoje falsos profetas, falsos cristos o tempo todo? Quem tiver dúvida, vá lá no YouTube ver. Contra os feiticeiros, aqueles que fazem mau uso da fé, contra os adúlteros, não só o crime de adultério, crime conjugal, adulterar também é trair, é falsear a realidade. Contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, que privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa. É um tratado isso? De justiça social? Amplo. Fala de relações de emprego, de aceitar o imigrante, de aceitar o diferente, de dar o devido tratamento àqueles que falseiam a opinião pública. Pensando em Malaquias, eu li essa semana e gostei muito. O autor dizia assim: olha, para nós espíritas, a revelação dos espíritos é um deleite para o cérebro. E realmente é. Os espíritos trazem uma chave com a qual nós abrimos tudo aquilo que diziam antes como mistérios da fé. Aquilo sobre o que a gente não podia perguntar, questionar. Está tudo claro. Para o nosso cérebro isso é maravilhoso, isso é muito bom de estudar. E ele dizia: não é para o deleite dos nossos cérebros que os espíritos revelaram tudo isso. Foi para oferecer instrumentos para nós reformarmos as nossas almas. Porque se o conhecimento do espiritismo só fizer crescer a asinha da minha sabedoria e a asinha da minha moralidade continuar pequenininha, como aquela patinha do Tiranossauro Rex, né, que tinha uma mãozinha pequenina na frente, eu não vou conseguir galgar grandes voos em grandes espaços. Então, que nós possamos ser justos um dia, porque se não chegamos, um dia chegaremos a cumprir essa lei na sua perfeição, ao exemplo de Jesus, praticarmos a justiça com amor, respeito e caridade, porque sem amor e sem caridade não há justiça. Muito obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe sempre. Boa noite.